Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Estudaremos e meditaremos nessa noite dos versos 12 ao verso 16. Filipenses, capítulo 3, de 12 a 16. Cantamos muito sobre santificação, cantamos sobre a santidade de Deus, e hoje nós vamos estudar e meditar nessa noite sobre a santificação. A palavra de nosso Deus diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. A palavra de Deus fala várias e várias vezes sobre santo. A palavra santo aparece na Bíblia para mais de 600, 700 vezes. No Antigo Testamento, quando Deus leva o povo para o deserto, ele fala para Moisés, fala ao povo, sede santos, porque eu sou santo. No Novo Testamento, por exemplo, esse texto que o pastor Eduardo leu, no verso 16, fala a mesma coisa, sede santo, porque sou santo. Então, a palavra santo e santidade é uma palavra que está no coração de Deus. Ele nos chama para sermos santos. E Paulo, aqui nesse texto de Filipenses, ele vai mostrar essa carreira cristã para sermos santos. Esse processo se dá o nome de santificação. Paulo, seu caráter, a sua forma de viver, a gente percebe claramente o desejo dele de se tornar santo. A cada dia que passa, no relato dele, nos convida a ser santo. E esse é o objetivo dessa meditação. O que é santificação? Há alguns dias atrás estudamos sobre justificação. Muitas pessoas confundem o termo justificação e santificação. Justificação é um ato. Você é justo perante Deus pelo sangue de Cristo e se torna uma nova criatura. Após se tornar nova criatura, nós caminhamos então para a vida eterna. Entre esse processo da justificação em Cristo Jesus e a vida eterna, quando morrermos e formos para ficar com Deus e Jesus Cristo, é o caminho, é a santificação. Esse nome se dá ao processo de santificação ou carreira cristã. Nesse texto, especificamente, Paulo fala da sua carreira. Paulo, que também, muitas vezes, fala dessa carreira que também é nossa. Devemos buscar o processo da santificação todos os dias da nossa vida. É um processo que não para. É um processo corrente. É um processo que segue todos os dias da nossa vida. E assim o cristianismo nos chama a sermos santos. Esse é o processo. E qual o prêmio? A vocação, a vida eterna com Cristo, com Deus. Esse é o prêmio que nós vamos ter para obter. A santificação, a santidade e sermos santos em Cristo. Essa santificação vai ser perfeita só na eternidade. Mas nesse processo entre a justificação e
e a vida eterna, nesse processo entre a salvação e a vida eterna, nós temos uma carreira. E Paulo aqui chama essa carreira de carreira cristã. E Paulo nos dá aqui 4 passos, ou 4 caminhos, passos para nós chegarmos a esse processo de santificação. Como ser santo? O primeiro passo que eu quero trazer aqui é uma insatisfação conosco mesmo. Veja o verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado. As melhores pessoas, os melhores cristãos do mundo vão falar com certeza que já são perfeitos. Paulo também está escrevendo para essa igreja de Filipos, para um povo que já está pensando que já chegaram na maturidade espiritual, na perfeição, na santidade perfeita, mas eles não chegaram. As melhores pessoas, então, elas não alcançaram a santificação, assim como nós. É assim como Paulo não tinha alcançado a perfeição, e eles nos mostram, então, que nós devemos seguir em busca da santificação. Paulo utiliza, então, uma figura de um atleta para isso. Em Atenas, a extensão da pista era em torno de 2 quilômetros. O corredor tinha que fazer uma volta para chegar na faixa final, na vitória. E em Éfeso também a pista era um pouquinho menor, mas todos tinham esse intuito de chegar ao final, chegar lá na faixa para vencer, para quebrar aquela faixa e ser vitorioso. E se alguém perguntasse assim, esse competidor será bem-sucedido? A resposta podia ser, dependerá do seu ânimo. E é assim a nossa carreira cristã, é a nossa corrida espiritual. Aqui também depende muito do estado de ânimo de cada um de nós. A santificação, então, meus irmãos, é um processo que envolve o homem. O homem tem que se esforçar, o homem tem que fazer essa caminhada, tem que fazer esse exercício espiritual rumo à santificação e à perfeição. Embora tenha sido um homem, um vaso de bênção, um servo fiel, um instrumento na pregação do Evangelho, implantação de igrejas, Paulo nunca estava satisfeito com a sua vida e vitória espiritual. Paulo era um firme crente na doutrina da eleição. Ele acreditava na doutrina da eleição, acreditava na certeza da salvação, mas mesmo assim ele tinha a convicção que a cada dia ele tinha que se tornar mais santo rumo à vida eterna. Ainda que já houvesse sacrificado tudo o que o seu serviço para o Senhor, ele está certo de uma coisa, não alcançou a perfeição. E por que ele não alcançou a perfeição? Porque assim como nós temos o pecado habita ainda em nós. Abram em Romanos, voltem um pouquinho em Romanos 7, de 14 a 24. Diz assim, pois bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e assim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei interior, mas vejo nos meus membros outra lei que,
guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me liberará do corpo desta morte? Irmãos, não podemos ficar nesse desânimo. Somos pecadores, mas nós temos que caminhar rumo à perfeição, caminhar rumo à santificação. E a gente tem que lutar bravamente contra o pecado. Imaginem você e se tivermos 2 cãezinhos e prepará-los para uma briga. Eu quero que o cãozinho A ganhe. O que eu vou fazer com o cãozinho A? Dar comida para o cãozinho A. E o cãozinho B deixa ele passando fome. Quem com certeza vai ganhar a luta? O cãozinho A. No outro dia, se eu fizer uma aposta, eu quero que o cão B ganhe. Eu dou mais comida para o cãozinho B e não dou comida para o cãozinho A. Quem vai ganhar a luta é o cãozinho B. Então é isso, meus irmãos. Temos que lutar e deixar o pecado. Para vencermos essa corrida espiritual, devemos deixar esses pesos extras do lado. Jogar do lado. O sangue de Jesus já nos lavou de todo pecado. Para seguirmos essa carreira cristã, rumo à santidade, com alegria, no chamamento do Senhor Jesus, temos que deixar o pecado. Eu quero fazer uma reflexão nesse primeiro ponto. E a nossa vida, meus irmãos? Como você está hoje? Satisfeito com a salvação? Não está mais procurando chegar mais perto de Cristo? Não precisa fazer mais nada? Tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque Deus nos chama à santificação. Deus nos chama a essa corrida espiritual. Deus nos chama a chegar no final da corrida, rumo à perfeição, aperfeiçoados cada dia nas nossas vidas em crescimento espiritual e cada dia nos parecermos mais como Cristo Jesus. O segundo passo que eu quero mostrar para os irmãos é a decisão de esquecer o passado. Veja o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão. O apóstolo aqui fala, uma coisa eu faço. Uma coisa faço, é uma questão de concentração para participar dessa corrida espiritual. É uma questão de concentração para que a cada dia nos caminhamos rumo à perfeição, a cada dia parecer mais como Cristo. Quem está nessa competição, nessa corrida espiritual, tem que ter muita concentração. E aqui o apóstolo Paulo fala de 2 tipos de concentração, sobre 2 pontos. O primeiro é o esquecimento daquela parte do percurso que o corredor já cobriu. Imagina um corredor correndo a todo vapor. Ele não pode olhar para trás. Se ele olhar para trás, o que ele vai fazer? Ele vai errar a raia, possivelmente vai trombar em outro corredor, possivelmente pode até cair pelos percalços, pelos buracos da pista. Então, o foco dele é não olhar para trás. Lembre-se da mulher de Ló, quando ela estava saindo de Sodoma e Gomorra. Não olhar para trás. Esse é o segredo, a concentração. A outra coisa, o outro requisito indispensável para essa concentração é avançar sem vacilar. Veja quando o atleta se prepara para correr. Ele faz alongamento, se prepara bem concentrado, porque aquele tiro que será dado vai ser um ponto de partida para ele correr. E o atleta tem que estar preparado, olhar naquele final de corrida, olhar naquela faixa, aquele é o foco da vida dele, aquele é o foco da vida espiritual que ele tem que ter, aquele é o foco que ele vai chegar. E qual é o foco?
a vida eterna com Cristo Jesus. O atleta, quando corre, visa somente a fita de chegada. Essa fita somente é a faixa que quer transpor. Paulo havia tomado essa decisão. Esse é o futuro da vida dele. Ele deixou as coisas que para trás ficaram. Volta aí no verso de 7 a 11 de Filipenses. Veja o verso 7, veja o que Paulo deixou. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando olhamos a vida desse apóstolo, quando olhamos a vida pregressa de Paulo, quanto ele não perseguiu esses cristãos. Mesma coisa aquelas pessoas que saíram do Egito. Quantas vezes eles quiseram voltar para trás? E que Paulo aqui está falando para essa carreira cristã é essa. Jesus morreu por mim e por você. Ele pegou aquela pessoa que estava morta espiritualmente, deu o sopro de vida, uma vida com Deus, uma pessoa separada para Deus, para ser santo, para seguir essa carreira espiritual. E aí, muitas vezes, a gente quer voltar atrás. Como era bom quando eu vivia lá no Egito. Como era bom quando eu tinha meus pecadinhos de estimação. Como era bom quando acontecia isso, isso e aquilo. Quando é bom que eu saía para as minhas diversões. Mas Paulo está questionando isso. Deixe as coisas para trás. O seu caminho é um dia após o outro. O dia já foi passado. Hoje é presente e amanhã é futuro. A sua corrida, não sabemos quando vai terminar. Mas que nós aprendamos que a nossa corrida, o nosso caminhar diário, tem que ser um caminhar de acordo com a palavra de Deus, um caminhar debaixo de orações, um caminhar em comunhão com Deus, um caminhar junto em unidade com a igreja, rumo a essa perfeição. O terceiro ponto e o passo que Paulo mostra aqui é a determinação quanto ao alvo. Veja o verso 14. Diz assim o verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Paulo prossegue então, prossigo para o alvo. Por derivação, essa palavra traduzida por alvo significa aquilo que alguém fixa seus olhos. E aonde devemos fixar nossos olhos? Na vida eterna. Antigamente, Paulo perseguia os crentes. Agora ele persegue a vocação de uma vida em Cristo Jesus. Durante a corrida, a visão daquela coluna lá no final. E ele continuava a correr direto para esse alvo. Isto segundo a linha que ficava lá na frente e ele olhando fixamente. Na corrida espiritual, quem é o alvo? Cristo. Cristo é o alvo. Ou seja, a perfeição ético-espiritual dele. O apóstolo desejava em todo o seu coração ser completamente liberto do pecado, que a cada dia ele se parecesse mais com Cristo. E quando nós olhamos e comparamos essa corrida espiritual
que Paulo está falando aqui, com essa corrida que as pessoas fazem no mundo, dessa corrida visando chegar no primeiro lugar, ele faz uma comparação. Um corredor jamais esquece o prêmio. Ele será esquecer o prêmio da vocação celestial na eternidade. Na corrida terrena, o prêmio era perecível. Nessa corrida terrena, o prêmio se acaba. Mas na corrida espiritual, o prêmio é eterno. A vida é eterna. Estaremos com Jesus para todos sempre. Esse prêmio era imperecível. Na corrida terrena, um apenas vence. Mas, meus irmãos, na corrida espiritual, na vida eterna, todos vencem. Não tem primeiro lugar. Tem aquele que caminha a sua vida espiritual rumo à santificação para chegar perfeito perante Deus, segundo a sua soberana vocação. E esse é o desejo que Paulo tem para os filipenses, que todos cheguem e mirem o alvo, e também o prêmio que será dado à soberana vocação, à moradia com Deus. Buscar a santificação e a Cristo é atender esse chamado do Evangelho, é o chamado de Deus. Aqui está a glória do Evangelho. Não há propósito maior de Deus para nossas vidas, que é a busca da vida eterna. Esse prêmio que nós devemos buscar diariamente. Quem o chamou para participar dessa vida, então, foi o próprio Deus. Assim como chamou a mim e a você. Ele nos tirou da morte espiritual e nos trouxe para a maravilhosa luz. E agora que temos essa maravilhosa luz, caminhamos rumo a esse alvo. Alvo lá na vida eterna. E uma reflexão que eu quero trazer nessa noite também para cada um de nós. Qual o alvo da nossa vida? Qual o alvo que você tem nessa noite, agora? Muitos estão buscando conquistar o bem-estar social. Sabemos que é uma das coisas que o homem mais busca, o bem-estar social. Ele almeja isso todos os seus dias da vida. Faz concurso, faz vestibular. Ele sempre está procurando buscar seu objetivo, seu bem social. E que Paulo fala disso? Considero isso tudo perda, porque a minha vida, meu alvo é Cristo. Muitos de nós também estão procurando conquistar o bem-estar físico e mental. O homem busca alcançar o sucesso. Muitos de nós queremos a primazia. Hoje pela manhã o pastor Eduardo falou sobre isso. Muitos crentes buscam a primazia nos primeiros lugares. E o que Paulo fala sobre isso? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E muitos buscam bem-estar espiritual. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo quer mostrar aqui, meus irmãos, uma coisa importante. A soberana vocação em Cristo. Esse texto ensina que para vivermos bem é preciso uma comunhão, intimidade com Deus. O alvo da nossa vida, então, deve ser, de fato, o bem-estar social, físico e mental. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o bem-estar espiritual. O que a palavra de Deus fala? Todos que buscarem a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, meus irmãos, busquem primeiro o alvo, que é Cristo Jesus. Busquem a santificação, o crescimento espiritual, cada dia nos parecermos mais com Cristo, rumo à vida eterna. As outras coisas, Deus vai acrescentando. Quantos testemunhos de missionários ouvimos aqui na igreja? Das bênçãos que Deus vai derramando na vida desses missionários. Dos deleites, dos mimos que Deus dá a esses missionários.
Vejam o tanto que essas pessoas confiam em Deus plenamente para os seus objetivos. E eles vivem descansando no Senhor. Que seja o nosso objetivo, o nosso desejo, descansar no Senhor. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. O quarto passo que devemos ter, então, meus irmãos, é a vigilância constante. Versos 15 e 16. Esses versos são mais complexos. Ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O exemplo de Paulo se tornou um exemplo de exortação aos filipenses. Paulo escreveu isso aqui aos filipenses porque muitas pessoas lá em Filipe achavam que já tinham chegado à perfeição, já tinham chegado à suprema santificação. Eles erravam num ponto muito importante. A santificação, a perfeição, a gente só consegue na vida eterna. Na nossa vida aqui, entre a salvação e a nossa morte, é uma caminhada, é um processo de santificação. É a mesma coisa que nós subirmos uma escada rolante, na contramão. Se pararmos um pouquinho, o que vai acontecer? Vamos descendo. Então, o processo de santificação é um processo contínuo. É um processo que temos que fazer todos os dias. E o exemplo de Paulo, então, aqui se torna uma exortação aos filipenses. Gene Getz, ele fala sobre esse texto da seguinte forma. Ele afirma 3 alternativas, uma após a outra. A primeira, não fiquem satisfeitos com o seu nível de experiência cristã. Todos que são maduros, escreveu Paulo, devemos ter tal perspectiva das coisas, isto é, todos os crentes, até os mesmos mais maduros, jamais devem estar satisfeitos com seu nível presente de experiência e maturidade cristã. Acima de tudo, jamais devem sentir que já alcançaram o estado de perfeição. Alguns crentes se confundem nisso, achando que já chegaram na perfeição. Mas a palavra de Deus mostra que esse é um processo contínuo. Se nós olharmos, a gente pode se aproximar um pouquinho dessa perfeição. Chega um pouquinho em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. As qualificações dos bispos e diáconos. Paulo aqui vai enumerando quais são as qualificações. E todos nós crentes, a gente segue e a gente busca que os nossos líderes tenham essa qualificação. Mas nós também, crentes, devemos ter esse objetivo, de caminhar rumo a essa santificação. Vejam, por exemplo, que Paulo fala sobre presbíteros, diáconos. Isto, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe e empenhe a própria casa, criando os filhos da disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não souber governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair em opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa.
também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Mas, por final, escreve-tu essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E tem muita gente que se acha que já alcançou o máximo da santificação. Temos que tomar cuidado. Aqui é um dos pontos. Quantos e outros pontos tem na palavra de Deus que as pessoas devem buscar rumo a essa santificação? O segundo ponto que Goethe fala aqui é: estejam preparados para aprender diretamente do Senhor. Depois de escrever e lembrar aos filipenses que todos os cristãos maduros devem ter a mesma perspectiva sobre a maturidade que Paulo possuía, para com a sua própria vida, ele continuou: e porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E Deus esclarece a gente que se acha perfeito, com dor, com sofrimento, com provação, com câncer. Porque aqueles que pensam estar de pé, veja que não caia. Aquele que está de pé, veja que não caia. Então, esse caminhar da santificação é um caminhar que a gente tem que estar atento, igual esse corredor, olhando para o alvo, não olhando para trás, deixando aqueles pecados que estão nos ombros para trás. É esse o objetivo. Cuidem para que não caiam. Permaneçam firmes na palavra de Deus. E o último ponto que Goethe fala: não perca inadvertidamente o que ganharam, pensando já ter atingido ao alvo. No verso 16 ele fala: todavia andemos de acordo com o que alcançamos. Paulo parece aqui falar sobre perfeccionismo, mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente, muitas vezes, aquelas pessoas que querem ser perfeitas, muitas vezes elas causam divisão dentro da igreja. Alguns crentes de Filipe achavam que já tinham alcançado a maturidade, pensavam que já eram perfeitos. Por isso, Paulo contava a sua experiência. Quer um exemplo mais lindo que Paulo? O exemplo de santidade, um exemplo de carreira cristã, um exemplo de evangelista, um exemplo de cristão. Será que a gente consegue chegar perto de Paulo? Perto. Esse é o objetivo da carreira cristã, meus irmãos, se santificar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem essa carreira, mas muitos caíram. Muitos ficaram no caminho, porque não perseveraram em fé. Quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos: a santificação não tem atalhos. Ninguém fica santificado assim. Ninguém fica santificado com uma oração apenas. A santificação é um processo. E algumas perguntas nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias. Usei o dia de hoje para a glória de Deus? Você usou o dia de hoje para a glória de Deus? O que você fez hoje para a glória de Deus? Você pratica todos os exercícios devocionais que se aproximam de Deus? A oração, a leitura bíblica, a meditação? Quanto tempo você para conversar com Deus? A primeira coisa que você faz durante o dia, a hora que amanhece, é agradecer a Deus por mais um dia que Ele te dá firme na palavra dEle. Outra coisa, você é um adorador de Deus? Você adora a Deus todos os dias?
O seu culto é um culto racional, é um culto que não é só aqui no templo, quando todos se juntam para cultuar a Deus, adorar a Deus, e lá fora começa a cair em santidade. Um exemplo simples. Quando nós saímos daqui, aqueles que já passam direto ali no balão, não vai lá na frente fazer a rotatória, já está dando um péssimo exemplo de crente. Quantos de nós não fazemos isso aqui? Sai direitinho aqui no balão. Puf, não vai lá na frente fazer o balão. Eu já vi muitos. E isso é um exemplo mínimo que você tem que dar como crente. Seguir as leis, seguir os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que o seu caráter seja igual a Cristo. Um caráter firme, na verdade, na fidelidade, na justiça, tendo domínio próprio, que seja um bom exemplo para os de dentro como para os de fora. Esse tem que ser nosso objetivo, meus irmãos. Quero concluir essa pequena mensagem falando que é importante para o lado prático da vida cristã tomarmos consciência de como devemos proceder rumo à santificação. Deus nos chamou para o seu eterno propósito. Pela graça somos salvos. Pela graça fomos escolhidos para sermos criatura deles rumo à santificação, rumo à vida eterna. Nesse texto há alguns aspectos apontados pela palavra de Deus para alcançarmos essa santidade de vida. Quais passos que nós estamos dando? Você está insatisfeito com a sua vida? Você é um cliente SSS, salvo, sentado, satisfeito? Você tomou já a decisão de esquecer o passado? Esquecer as coisas, os manjares que tinha no Egito, e agora você é uma nova criatura em Cristo? Você está caminhando rumo à santificação? Você já tem essa determinação dessa corrida quanto ao alvo? Você vê Cristo lá no final, com os braços abertos. Venha, meu filho. Estou te esperando. Você combateu o bom combate. Você foi fiel e justo nas pequenas e nas grandes coisas. Venha para o conchego do lar. Você tem essa vigilância constante, igual Paulo fala aqui. Todos os dias você faz essa prática devocional, todo dia você ora a Deus, todo dia você pratica esse cristianismo que Deus está falando aqui. Essa verdadeira religião, devemos pensar isso nas nossas vidas. Quero terminar lendo o último texto com os irmãos. João, capítulo 1. João, o Evangelho, tá? Capítulo 1, versos 40 a 42. Aqui mostra como que Jesus olha para os homens. Olha aqui que ele está falando. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus olha para a gente como a gente está. Aos que estão salvos, antes Jesus olhou vocês e a nós como uma pessoa morta espiritualmente. Mas aquela pessoa morta espiritualmente, Jesus olhou e deu e soprou o sopro da vida em Cristo. Soprou o Espírito Santo. E agora era nova criatura. Então Jesus olha a pessoa como uma pedra bruta. E esse processo de santificação vai chegar lá na frente, essa pedra vai ser transformada. Como alguém que chegou para Michelangelo, e ele estava esculpindo uma grande pedra. E ele falou: Michelangelo, o que você está fazendo aí com essa pedra?
eu estou aqui liberando um anjo que está dentro dessa pedra. Guardadas as devidas proporções, a pedra somos nós. Michelangelo é Jesus. Aquele formão, Jesus está lapidando, quebrando cada pedacinho de cada um de nós, rumo a soltar essa pessoa que vai ser perfeita lá na vida eterna, rumo à perfeição, rumo àquele alvo que nós pretendemos chegar e rumo a essa carreira cristã que devemos ter todos os dias da nossa vida. A santificação, meus irmãos, em resumo é isso, é um processo, ela não é um ato, é um caminhar, é essa carreira cristã. Você foi salvo? Você vai ter que fazer essa caminhada até a vida eterna. E essa caminhada pode durar um dia, um mês, 10 anos para um, 20 anos para outro, 30 anos para outro. Mas o prêmio da soberana vocação é vida eterna e estar com Deus no paraíso eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai querido, graças te damos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de meditar na sua palavra. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de ouvir o Evangelho das Boas Novas. Te agradecemos a oportunidade, Senhor, de ouvir sobre esse apóstolo seu, Senhor, que fez essa carreira cristã, que Jesus separou a ele e também nos separa para as boas obras, também nos separa para essa corrida rumo ao prêmio da soberana vocação. Que o Senhor coloca cada dia no desejo dos nossos corações, para cada dia nos parecermos com Cristo, para cada dia sermos santificados. E é um processo, Senhor. Não deixe que nós fiquemos desanimados. Não deixe que nós caiamos pelo caminho. Que o nosso alvo seja sempre Cristo Jesus. Que nosso alvo seja sempre a vida eterna. Abençoe a cada irmão que está aqui, Senhor. Que o seu Santo Espírito mostre o caminho da santificação, o caminho da soberana vocação, o alvo que cada um deve seguir, o caminho que cada um deve trilhar rumo à vida eterna. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, unidos, ouvindo a sua palavra, para o louvor da sua glória. Pois é assim que nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.